pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, sou colaboradora aqui no setor. E toda quarta-feira a gente tem essas reuniões que são os Neurocalls. E hoje a gente está começando a programação do segundo semestre. E para começar, a gente tem aqui a presença do nosso chefe do setor, professora Carita, que vai falar um pouco sobre intercâmbio entre Angola e Brasil, né, que é um intercâmbio que a Unicef proporciona para essa especialização que alunos de Angola vêm fazer aqui na área de técnico de enfermagem. Então, vamos aguardar. Bom dia. Bom dia. Vocês sabem o significado da expressão bom dia? Então, as palavras elas têm história. As palavras têm vida. Quem que identificou as palavras? Pode. Bom dia. Bom dia. Vamos começar devagar. A palavra bom. O que é um bom? Bom é uma coisa agradável, uma coisa boa, uma coisa que traz felicidade. Dia é relacionado ao sol, à luz, ao nascer do sol. Então, um bom dia é um dia feliz. Que o seu dia vai ser bom. Olha só, hein? Como que ele foi? Ele foi quase na origem da expressão bom dia. As palavras, interessantemente, não fomos nós que escolhemos, ela já existiu. Nós só estamos imitando a natureza. E a natureza já vem bem antes em relação a gente, do que sabe. Então só copiamos essa condição. E quando nós falamos alguma palavra, ela tem uma história dentro da língua portuguesa, da língua linda, maravilhosa. Ela é feita, uma parte enorme das palavras do próprio indo-europeu. Nós falamos persa, sabe? Que fala iraniano, tá? As palavras vêm lá daquela região, depois as palavras que vieram da África e as palavras indígenas que se encontram aqui. Aí deu a língua portuguesa, que nós falamos hoje. E dia vem de Zeus. Zeus é o pai do dia. É aquele que criou o mundo do nada. E aquela criação do nada veio à luz. E Zeus é a luz. Como ele falou, é o pai da luz. Que deu para os gregos Zeus. Que deu para os romanos, depois os romanos não conseguiam falar Deus, eles falam Júpiter. Peter, pai, Ju, dia. Pai do dia. E deu para o português Rock, H-O-C, Ju. Hoje, esse dia iluminado. Não volta nunca mais. Então, quando alguém fala bom dia, já está contando o começo da vida. E esse começo da vida faz com que nós tenhamos consciência, estejamos presentes, vivos nesse momento. Mas a nossa consciência de estarmos vivos vem do outro, da luz do outro, que é a conexão, conectividade. E essa conectividade é que faz com que nós sintamos vivos. Quando nós falamos bom dia, é o agradecimento à luz do outro que me faz estar vivo e sentir viver. Então, quando nós falamos bom dia, é bom dia mesmo. Bom dia para vocês. Bom dia. Tá vendo? Isso é no elevador, tem em qualquer lugar, tem um agradecimento à vida, ao outro. 12 de agosto é um dia importantíssimo para a gente. Todo dia nós temos que comemorar alguma coisa. Hoje nós comemoramos o quê, Vanessa? 12 de agosto. 12 de agosto. 11 de agosto é o dia do Pendura, que é o dia da fundação da primeira faculdade de Direito no país, São Francisco e Olinda, do Pernambuco. E aí começou a ser comemorado o 11 de agosto como o dia ligado à educação. E no século XIX, num certo momento, alguém resolveu comemorar dando pendura. Vai no restaurante, come e não paga. Eu fiz bastante isso na faculdade. 11 de agosto. Está no próximo ano. Essa é a condição. E o 12 de agosto é uma continuidade. Se eu tenho a faculdade, eu tenho um aluno. Mas se eu tenho um aluno, dentro daquela condição aluno não é aquele que não tem luz. Aluno é aquele que alumine, alimentar, é o que alimenta a necessidade da docência.
Dia da Juventude. Então faz bastante tempo, são 12 de agosto, comemoração do Dia da Juventude. Portanto, nós temos Bom Dia, conexão, Dia da Juventude, conectividade entre povos, e o comecinho da nossa vida. E quando se fala do Brasil, quando é que o Brasil foi descoberto? 1500. Quando? 1500. 1500? Quando foi descoberto? Aqui, eu pedi um auxílio aqui dos universitários. Foi 1492. Será? E quem estava aqui no Brasil? Então, quando foi descoberto 1500? Na verdade, o Brasil não foi Não descoberto. foi descoberto, né? E foi reunido, né? E foi mostrado para o outro mundo, para o mundo, que chama o mundo, que estava vindo lá da Europa, especialmente, tá? Mas o Brasil estava descoberto há bastante tempo já. E quem que se encontrava aqui? Os índios. Então, os originários, presentes. E a África foi descoberta quando? Olha, quando a gente fala dos hominídeos, a história dos hominídeos é 8 milhões de anos. E os primeiros relatos que nós temos dos hominídeos, de onde eles apareceram? Na região leste, sul da África. Ou seja, nós somos africanos. Então, o que aparece? Daí de 8 milhões é que eles saem. Aí eles vão para a Europa, eles vão para a Ásia, Estreito de Bering, América, e chegam na América do Sul. Ou seja, tem uma continuidade. E na América do Sul, mais ou menos 15 mil anos, parece que essa história nossa colocada. Então, primeiro começa na África, até que chega aqui na América do Sul, pela dificuldade de chegada, de caminhada do que aparece. Portanto, nós somos um povo brasileiro, e esse povo brasileiro, o que ele é, esse povo brasileiro? O que ele é, esse povo brasileiro? É um povo indígena, é um povo africano, é um povo europeu. Isso é o que aparece. Mas a essência, ela é africana. A essência é antes de ser hominídeo, da separação dos chimpanzés. A essência é antes disso. A essência é antes disso. A essência disso, a essência é a criação do mundo. Ou seja, há 14 bilhões de anos atrás. Nós estamos todos juntos lá. Portanto, nós somos todos primos. Ou irmãos. Do que se tem. Daí é que vem a história da conectividade. E o interessante é que nós não contamos a nossa história sob uma condição de início dessa conectividade existente. Eu entrei na escola Moçambique em 76, comecei a fazer o meu primeiro ano, né? E a escola, para mim, foi impressionante do ponto de vista de agregação de valores. Para mim. Porque eu fui começar a me entender como ser humano quando entrei na escola. Porque ela é agregadora. E ela faz algo muito interessante. Temos os muros da faculdade, só que nós temos atividades extramuro. E essa atividade extramuro, uma delas é lá no Xingu dos Indígenas. Eu fui entender como ser humano quando fui trabalhar no Xingu dos Indígenas. Eu pensei que eu fosse ensinado, mas eu fui abduzido por eles, pelos ensinamentos que eles colocaram para mim. A escola pós-medicina, ela faz essa conectividade muito grande. E eu cresci numa colônia de café, no interior de São Paulo, até os 10 anos, fiquei nessa colônia de café. Meus amigos eram da colônia de café. Quem eram meus amigos? Todos tínhamos apelido. Na escola lá, a professora contou a história das cores. Quando ela falou que branco não era cor, porque é uma mistura de todas as cores, eu fiquei com um apelido sem cor. Porque era mais branco de todos. O que aparece. Aí me perguntaram um dia, se eu pudesse escolher, o que eu escolheria? Eu queria ser negro. Porque meus amigos ficavam no sol. A avó não ficava falando, põe um chapéu, põe não sei o quê. Esse negócio todo que aparece, né? Então, para mim, havia mais liberdade com meus amigos que faziam parte da escola também. E dois deles, perguntando para eles, de onde vieram? E falou o seguinte, eu acho que eu lembrei. Não são mulheres. E o bisavô. O outro disse, eu tenho certeza que eu lembrei. Porque eles contam as histórias de agora. Olha que engraçado, na universidade eu tive várias possibilidades de contato com povos diferentes. Mas nunca tinha tido oportunidade
voltar a vivenciar essa história da infância e dessa conexão que foi colocada lá no momento. E num certo momento agora aparece para mim essa oportunidade da relação Brasil-Angola, Brasil, 27 cidades federativas, Angola que se encontra na região oeste, sul ou centro-oeste da África, está em verde aqui, e Angola eram 19 províncias, mas agora houve divisão de mais províncias, estamos com 21 províncias. A capital de Angola é Luanda, que se encontra aqui, nessa região, bem praiana, a capital de Angola. E quando se fala assim um povo, nós colocamos as margens, os territórios, como nós conhecemos hoje. Só que esses povos, eles não ficavam no território, os indígenas, eles não ficam no território. Qual que é o local de imigração? Essa é a característica hominídea, andar, migração. Mas, atualmente, as fronteiras delas são essas que estão demarcadas nessa região. Nós pensamos em um povo, mas não é um povo. Aqui são vários povos. São vários povos diferentes dentro deste conjunto demarcado por essas fronteiras aqui. Então, são vários povos. São vários povos com características distintas. São vários povos com línguas diferentes. Não é caipira, nordestino, sulista. Não. São línguas diferentes. Iguaizinhos os índios nossos. São 180 línguas no Brasil, os indígenas falam diferentes. Então, não é só o português. Nós temos várias palavras que nós trouxemos de Angola. Conhece uma palavra? Bunda de Angola. Aí vai, cafuné de Angola. Então, e são várias palavras que nós temos, que nós falamos, que nós incorporamos. E agora eles estão trazendo essa informação. Angolanos, um povo, muitas culturas, uma só nação. Então tem uma história muito interessante em relação a essa condição. Luanda está aqui, que eu falei para vocês. Temos as províncias, cada uma delas tem suas características. Tem um livro, simplesmente maravilhoso, Um Defeito de Corpo. Esse Defeito de Corpo conta a história dessa região, conta a história de uma moça, da família dela, quando ela foi retirada à força lá da região dela e vieram para o Brasil, os familiares. Então, essa história é maravilhosa, porque ela conta com riqueza muito grande como que era a condição do local, a floresta, o rio, a alimentação, a língua, a cultura, o que aparece. E é interessante que a história dela não começa com os portugueses que chegam lá. Os portugueses chegam lá um pouco depois de 1500. Então é igualzinho que no Brasil. Vocês souberam em 1500 alguma coisa. Não, já existia. Desde a era paleolítica já existia esse povo angolano. Então tem toda uma história ligada a ele. Como é que nós sabemos disso? Pelas gravuras rupestres presentes na região. E essas gravuras, elas contam a história e as características marcantes. 1482, o Lauro estava falando, chega os portugueses, que é o João Lucão, lá seria Angola hoje, criou-se a colônia de São Tomé. Portugal começa a adquirir escravos do Congo, que fica divisa com Angola, para plantações, marcando o início do comércio atlântico de escravos. Começaram a ser trazidos escravos para o Brasil depois de 1500, que aparece. O primeiro governador de Angola, aí passou para o interior, e o mercado começa a ser abastecido de escravos. Mas os próprios indivíduos da região, que são povos diferentes, cada povo tem um pouco mais de força, então esses indivíduos com mais força, eles começam a dominar os outros e começam a comprar ou adquirir ou trazer para vender. De uma forma forçada, essas pessoas, e assim vem esse mercado horroroso chamado de escravidão que se tem. No século XIX, século XX, as fronteiras de Angola vão ser definidas e conclui-se após 1920, essa fronteira que eu marquei para vocês. Então ela vem mais de 1920 para cá. Num certo momento, ela começa a ter uma riqueza maior, que é ao redor de 1950, com a plantação de café, sisal, cana-de-açúcar e de milho também. Passa por um certo momento, só que ainda ela é colônia de Portugal, e começa a ter, portanto, uma necessidade dos povos que se encontram lá, igualzinho que vocês no Brasil, de não levarmos mais riquezas nossas para fora, de uma forma
uma condição agrupada. E criam-se, entre aspas, os partidos. Entre eles, MPLA, ELA e UNITA. E esses partidos começam a se fortalecerem para tentar sair do jugo português, ou seja, da colônia, deixar de ser colônia portuguesa. Tem-se uma luta bastante intensa dentro dessa condição. Ao mesmo tempo, em Portugal está tendo uma condição de comprometimento da ditadura de Salazar. Ao mesmo tempo que ele pede a que se fortalece, Angola consegue-se, portanto, fazer o quê? Sair desse jugo. Aí tem a libertação, 50 anos faz. 51 anos vai fazer essa libertação portuguesa. Mas é o grande problema. É igualzinho que tem um professor de psicologia, ele fala, quando você tem uma neurose, você quer tirá-la, cuidado que você vai colocar no lugar. Pode ser pior. E aqui foi o que aconteceu. Eles saíram do jugo português, só que eles não se entendiam. E aí um grupo começa a brigar com o outro. Certo? E assim é agora. Porque os outros. Agora o outro faz. Não é agora. Não é agora. Então aqui, dessa condição aqui, o que se tem foi. Então, dentro dessa condição, agora, o que fazem as grandes nações poderosas? Cada uma delas começa a dar apoio com o grupo. Porque ela quer apoiar no interesse econômico, tem interesse de força presente. Exemplo, África do Sul, na divisão de matar os líderes que aparecem. Porque um país com líder forte é ruim. Se tem muito líder ruim, então tem que dividir. Então, a África do Sul começa a apoiar o quê? A UNITA. A Rússia e Cuba começam a apoiar a MPLA. Estados Unidos, FNLA. Então você faz entender o que acontece. Igualzinho que a gente lê aqui das notícias nossas, Estados Unidos, no Brasil, não sei o que, igualzinho. Mas você dividir o povo. Isso é ótimo, isso não é, tá? Quando você deixa de ser unidade, ficamos à mercê de alguém que queira nossas riquezas. E levar nossas riquezas. E assim Angola entra numa condição bem peculiar, de briga existente. Isso vai até o finalzinho de 1999. 2000, já ocorre uma condição, vamos entender? 2002, vamos entender, baixa a arma, e ocorre uma modificação bastante grande. Então aqui que demorou bastante tempo para ter um crescimento, e em pouco mais de 20 anos, a modificação foi intensa quando as pessoas se unem sobre um propósito. É interessante que as palavras, elas têm significado, né? Então, quando se fala Angola, Angola vem Angola, que é título do reino do Dongo, que eram aquelas pessoas anteriores que a gente conta, os portugueses falavam que eles descobriram Angola, mas eles estavam lá faz tempo já. E que significa força, em Kingungo. E a unidade nacional atual, um só povo, uma só nação, porque são povos diferentes, mas se tornaram um povo só, uma nação única, uma nação forte hoje. Ela é 1/8 do tamanho do Brasil, ou seja, grande. 1/8 do tamanho do Brasil, é grande. Tem cerca de 37 milhões de pessoas morando lá, uma renda per capita de próximo de 7 mil dólares, ou seja, na classificação de 200 países, para metade de 200 países. E a língua nacional? Eles falam português, mas só que cada povo tem sua língua. Já foi Curiama, Venezuela, Congo, Bungo. Nós temos muitas palavras em Bungo, muitas no Bungo também, muitas que fazem parte do nosso cotidiano. Então, atualmente, Angola tem as suas características e eu acabei tendo um pouco mais de formação do ponto de vista cultural pelo pessoal de Tocoa, que está na região leste de Angola, pegando desde a região norte até para baixo, ou seja, é um povo que andava. Então tem mistura com outros países, como Zâmbia, como Congo, Democrático Congo, que aparecem. Então não dá para falar que seja um povo só de uma estrutura regional única. E esse povo aqui tem características marcantes que eu vou mostrar para vocês. Uma figura que é uma figura importante para ele, se tornou uma figura nacional. Hoje é um só povo. O que é um só povo hoje? Ele tem as suas marcas, tem seus símbolos. Dentre os símbolos, a bandeira, vermelha e preta. Tem informação. Vermelho superior representa o sangue derramado pelos angolanos durante a opressão colonial e a luta para a libertação nacional. O preto simboliza o continente africano com seus povos. Aí nós temos
essa marca, isso aqui é russo, isso aqui é comunista, que se tem. A catraca, ela representa a indústria. A catraca representa a indústria. E o facão representa a parte moral. Ou seja, aquele trabalho e as duas coisas estão conectadas no que se tem. É a roda dentada catana. E a estrela dos 5 pontos simboliza a solidariedade internacional e o progresso. Então, esses são os símbolos. E nós temos o hino nacional, que é Angola Avante, que é o nosso povo, uma só nação. Eles cultuam muito a área geográfica deles, a natureza. Pela natureza que nós viemos. Então, a necessidade de você valorizar a natureza. Dentro da valorização da natureza, os rios. Porque a riqueza toda, ela se encontra nos rios. Veja que a Europa está tendo hoje. O rio Danúbio secando. Reno secando. Olha o que eles estão fazendo. Então, eles dão uma importância enorme ao rio. O rio Kwanza é o maior rio angolano e é o rio inteiramente angolano. Tanto que ele é tão poderoso que ele se tornou nome de moeda, nome do dinheiro. São quantos Kwanzas que custa esse negócio? Então o Kwanza tornou-se moeda para isso. Ele sai aqui, depois tem as quedas d'água, assim, por um ponto, e a capital é Luanda. Isso aqui é Luanda, que aparece. Luanda, o termo Luanda designa a ilha em frente à Bahia associada a terras baixas, ou seja, a água que vai para a terra baixa. Todo o rio que vem, deságua, aí tem um mar também que é mais baixo. Mas tem uma outra explicação. Lu vem Luanda, que é a recolha dos índios, que são os pequenos búzios que eram encontrados lá. Dá para entender hoje a importância dos búzios. Quando a gente vê um banda das pessoas que fazem a leitura do futuro, tal, das pessoas, tudo, dá para entender a razão dessa condição. Mas a palavra também de Luanda pode ser interpretada terra de rios, ou seja, aonde que tem abundância d'água lá embaixo. Chegando em Angola, você chega no aeroporto internacional, maravilhoso, avenidas largas do aeroporto, não é como aqui em Cumbica, que é a coisa horrorosa que tem aqui em Cumbica, larga. Aí você pega uma avenida fantástica, larga pra caramba, aí depois se estreita, vai chegando para a sua cidade, uma avenida, não tem farol, só avenida, só que as pessoas atravessando. E aí, nossa, acidente pra caramba que tem lá. Aí você já fica preocupado. Aí tudo bem, você chega no seu hotel Bahia, no Hotel Bahia, bem pertinho desse monumento maravilhoso. Aí eu estava com um amigo, esse amigo foi descansar, porque a viagem era complicada, eu adoro jantar. Que nem um angolano faz, jantar. Já peguei meu short, peguei meu tênis e fui andar só para entrar para os locais lá. E aí, bem pertinho, você vê a cidade, você vê os monumentos maravilhosos. Aí você entra dentro da cidade, aqui é a Broadway, dentro da Vida Larga, que tem, só em direção à praia, são os locais existentes, aqui é a praia linda, aparece fotografias especiais, porque a praia é linda, você tem fotografias especiais, a alimentação fantástica de peixe, você tem um buffet lindo, gostoso para danar, ou seja, nós temos o sabor angolano, nós somos treinados pelo sabor deles também. Você tem buffet, o que aparece, e conforme a gente vai entrando, ou seja, é o tipo de interesse, só tem dinheiro. Eu queria saber como é que eu ia fazer a troca de dinheiro. Aí veio um caixa eletrônico, uma fila enorme. As pessoas que não é banco aberto, é caixa eletrônica, para pegar dinheiro. Fazia muito tempo que eu não via assim, né? Porque aqui no Brasil nós tínhamos isso, né? Os bancos cheios de gente, os caixas cheios de gente, então uma fila enorme. Eu falei, como fazer a troca de dinheiro? Aí eu perguntei para um indivíduo se aceitava cartão. Poucos locais aceitam cartão de crédito. Esse Visa, não sei o que, tal, poucos locais. Então eu estava imaginando, eu estava vendo os preços das coisas. Uma garrafa de água, 500 ml, 1.500 kwanzas. Mas eu não sabia o que era um kwanza. Então eu ia pegar um kwanza. 1.000 kwanzas, $1. 1.500 kwanzas, $1,50. Então uma garrafa de água de 500 ml, R$7,5. Era isso. Aí você começa a ver as frutas, tá? Qual é o preço? Tá? Mais caro que São Paulo, mais caro que o Brasil, cerca de 2 vezes, um pouquinho mais, qualquer coisa. Então, ou seja, uma cidade tem. Então, esse é o kwanza, essa é a moeda. E na moeda vocês estão vendo o rio, vocês estão vendo os animais, estão vendo a floresta, depois tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que está na moeda também, que é muito importante. O custo de vida é caro. Para uma pessoa, cerca de quase R$4.000, 5 mil aluguel, por pessoa. Então, é um local bem caro. Até há pouco tempo era a cidade mais cara do mundo. Por qual razão? Porque, por causa da guerra, todos visitaram sem
Mas outro problema, qual era a riqueza? Petróleo. E o petróleo dá dinheiro para quem? Para poucos. E não ocorre uma distribuição desse recurso para os indivíduos. Então fica autodependente de importações, o mercado imobiliário voltado para o setor petrolífero, que é um aumento. As casas melhores, quem que compra, quem aluga, é quem tem dinheiro, então aumenta muito o preço. E não tem muito recurso, por exemplo, cimento. Muito caro. Qualquer material, madeira, está muito caro para essas funções. Fortes problemas de infraestrutura local, importação excessiva, falta de infraestrutura e não tem o que se chama empreendedorismo. Aqui em São Paulo, qualquer lugar você encontra um empreendedor, qualquer coisa. Então os indivíduos, eu já via lá, eles pegam uma toalha, põem na frente da casa para vender umas maçãzinhas, duas tangerinas, para fazer esse jeito. Eu queria comprar chaveiro. Não tem. Não tem quem faça trabalho manual. É engraçado isso. Então existe uma situação de não empreendedorismo. Isso não traz recurso econômico para os indivíduos. Muito bem. E qual é a relação, portanto, de Angola com o Brasil? Já tinha tido na minha infância. Mas vamos ver se isso é verdade mesmo? Então vamos ver, olha. 3 milhões de escravizados levados ao Brasil, de 1574 a 1856, eles vieram mais da parte oeste da África. Ou seja, da região de Gana, Togo, Benin e Nigéria na África. Mas de Angola, cerca de 2 milhões. Que vieram. Mais da metade. Então, ou seja, nós somos bastante angolanos em relação a essa condição e as nossas características. Em 1829, quando os americanos colocaram a lei proibida a importação, ou seja, proibida a condição de escravidão, trazer escravos para os seus países, não tem transporte mais para isso, o que aconteceu no Brasil? Com medo de não ter, em um ano só, cerca de quase 71 mil desembarques. Essa oportunidade, em um ano só. Então, em vez de refrear, houve uma compra, entre aspas, maior dessa condição. O Brasil demorou muito tempo para realmente tirar essa marca de comércio de escravos. Só 1889 de uma forma oficial do que se tem. Eu fui visitar um museu que recorda o processo de batismo forçado e aprisionamento dessas pessoas que vieram de lá. E nós, portanto, quando se fala em colonização, nós brasileiros colonizamos Angola ou Angola nos colonizou? Angola nos colonizou. É isso mesmo. Então, Angola trouxe as características para cá. Deles para cá. Nós somos um povo, portanto, miscigenado, com bastante característica que vem dessa região. E a nossa herança, que vem daí, tem o idioma, nas palavras, bagunça, caçula, cachimbo, cafuné, dengo, moleque, quindim, titanda, samba, e vai embora. Vai embora. Dentro da posição. A nossa forma de ver a crença espiritual. Eu sou cristão, católico, apostólico, romano. 31 de dezembro, praia, 7/11. Volta de Costa, Iemanjá, tal, não sei o que mais. Todo ano que aparece. Não mistura manga com leite. Isso é bobagem. Não sei até hoje, não quero testar. Que aparece. Então as nossas crenças são muito fortes. E vem daí, a crença está nisso. Há uma grande diversidade cultural e riqueza étnica. Daí vem a palavra boniteza. Boniteza fala algo bonito, corta, pessoas mais velhas, bonitas e cultas. Isso é boniteza. Então, esse é o significado que vem de lá. E qual foi um momento, assim, para mim, marcante? Porque nunca tinha visitado essa região, nunca tinha tido curiosidade de visitar essa região. Eu trabalho aqui na Escola Apostólica de Medicina, trabalho aqui no setor de doenças neuromusculares, então nós temos povos diferentes aqui, atendemos pessoas de Angola, recebemos alunos de Angola, mas eu não tinha tido a curiosidade de visitar essa região. E estou no momento trabalhando no Hospital São Paulo também, num núcleo chamado COEP. COEP é Comitê de Ensino, Pesquisa e Extensão. É uma atividade bastante importante para o hospital. Então, toda a parte de ensino, pesquisa e extensão passa pelo COEP. Aí uma moça, essa moça aqui, a Mônica Caminhato, falou, olha, eu tenho interesse de fazermos um intercâmbio com Angola, tal, só que mais eu sou da enfermagem,
daqui da Escola Paulista de Medicina. Tem uma intenção do governo brasileiro de fazer uma aproximação com Angola, língua portuguesa, e depois estender para Moçambique, que está na região leste da África, depois Cabo Verde, outros países que têm língua portuguesa também, mas nós queríamos começar com Angola. E queríamos começar com um curso de infectologia, porque acontece uma situação muito importante de infectologia. Muita malária lá em Angola. Muita coisa. E eles têm um problema enorme do ponto de vista de infraestrutura. É esgoto a céu aberto. Bonitos locais, mas esgoto a céu aberto. Isso é um absurdo para a gente. No Brasil é a mesma coisa. Certas cidades que nós vamos, você pega no principal, mostrei para baixo, já é um susto enorme para essa condição. E nós gostaríamos de fazer um intercâmbio, portanto, tá? E aí gostamos da ideia. Gostamos da ideia, colocamos no papel, o Ministério da Saúde angolano teve interesse, o Ministério da Saúde brasileiro teve interesse, e vamos fazer a associação. 7 de outubro do ano passado, a primeira turma angolana veio para cá. Então, uma apresentação oficial que foi feita, e algo chama muito a atenção. Eles agradecem ao outro, à luz do outro, de uma forma intensa. Segunda coisa, tudo é motivo de agradecimento aos deuses. Terceira coisa, com expressão corporal. Quarta coisa, com música. Tudo tem expressão corporal, tudo tem música. Quinta coisa, a roupa. Um cuidado com a roupa. E assim, olha só. Olha como elas estão. São enfermeiras, todas elas lindíssimas, arrumadíssimas, maravilhosas. Aí me traz um traje que temos angolano. Isso aqui é a nossa reitora da universidade. O Adão, o professor Adão, está representando a ministra da Saúde nessa oportunidade. E assim começamos a primeira turma, e aqui está a primeira ministra, a ministra da Saúde de Angola, a ministra Silvia de Angola. A primeira turma começa. E eles começam a enfeitar a nossa rua. Se vocês prestarem atenção hoje, aqui na rua Pedro de Toledo, no mês de meia, vocês vão ver os angolanos descendo. E todos brincando, conversando, agradecendo a vida de uma forma que você já viu? Lindo, né? Lindo. Tudo que aparece. Aí assim começa a primeira turma, do que se tem, e a gente aproveita. Vamos para o Ibirapuera? Vamos? Então vamos para o Ibirapuera. Vamos agradecer a Deus do Ibirapuera também. E foi num dia especial, jabuticaba, olha só, e assim começamos uma conexão com essas pessoas também, nessa parte de mostrar a nossa condição, que eu falo que o Parque Ibirapuera é nossa selva verde, fantástica, presente aqui. É o que se tem. E aqui, segunda turma, 11 de março. Na entrada do Hospital de São Paulo, está a ministra da Saúde e está o representante neurologista, o jovem neurologista, representando, portanto, esse momento dessa conectividade Brasil-Angola, e aqui representada pela enfermagem, pela infectologia, e trazendo essa cultura para nós. Só que ainda eu estava em falta, grande falta. Qual é a falta? Eu não conheço Angola. Olha que absurdo. Que absurdo. Não conhece tanta coisa, não sei o que, mas não conhece Angola. Aí vem, não é um convite, uma convocação. Terceira etapa, treinamento em Angola. Agora. E assim, essa terceira etapa não veio um convite, veio uma convocação. Ou seja, é para estar em Angola. E nessa convocação agora, eu estou em Angola. Sim, e foi na semana retrasada. Porque tem movimento ligado a esse momento especial da união, da paz existente. Aqui é um movimento fantástico que foi feita a reunião durante uma semana da língua portuguesa, dos países de língua portuguesa. Vocês tinham acabado a reunião na semana anterior, da minha chegada lá. Resolvi, essas coisas aqui, eu vou entrar dentro dos guetos. Somos a tradição de um povo, mas propagandas, jogo tira dinheiro das pessoas, isso é terrível, o que aparece. E andando 30 metros, o rio, esgoto céu aberto. Aí dá para entender o porquê que eles começaram com infectologia. E toda doença infecciosa é malária, mas não é só malária, tem outras doenças. Daí
importante para esse contato conosco que nós estamos fazendo. Isso aqui é um local, segundo os outros, que aparece, o que se tem. Vamos visitar o Ministério da Saúde, a ministra Silvia que se encontra aqui, uma reunião, portanto, com o Ministério da Saúde, para vermos as nossas relações presentes, que a gente pode levar, o que a gente pode aprender também em relação a esse sistema. E coincidiu que essa visita do Ministério da Saúde ocorreu dia 31 de julho. 31 de julho, toda data é uma data que a gente comemora alguma coisa. Aí eu começo meu dia para saber o que nós estamos comemorando hoje. E 31 de julho se comemora o Dia da Mulher Americana. Por que eles escolheram esse dia? Sempre tem uma história. Por que as pessoas escolheram esse dia? E a escolha foi porque teve, 31 de julho de 62, uma reunião na Tanzânia, uma conferência das mulheres, representando 14 países africanos e 8 movimentos de libertação nacional. Tanzânia. Tanzânia está aqui, olha. Tanzânia, na região leste da África. Aí nós temos a República Democrática do Congo, que se encontrava na Copa do Mundo. Nós temos a República Democrática do Congo e nós temos o Congo, que está ao norte de Angola. Então, são 2 países diferentes. República Democrática do Congo era o Zaire antigo, que jogou na Copa do Mundo do Brasil em 74. Era o Zaire. É um país bastante grande que aparece. Quando se fala de República Democrática do Congo, muitas dessas infecções nós temos zika, chikungunya, vem daí. Vem do lado dessa região. E a mobilização das pessoas trazem, portanto, essas infecções para nós. E a oeste, portanto, da República Democrática, nós temos Angola. Fazendo fronteira com Angola, Zâmbia, fazendo fronteira, nós temos Botsuana, África do Sul está aqui embaixo, então dá para entender por quê. África do Sul e Botsuana, elas apoiaram um grupo militar. Por que Cuba e Rússia apoiaram outro grupo militar? Porque os Estados Unidos apoiaram outro grupo militar deles lá, para dividir os países. Para dividir os países, o que você tem, para enfraquecer. E nós temos, muito interessante, Angola, e uma pequena partezinha que não tem contiguidade, Cabinda. Cabinda faz parte de Angola. Só que não tem contiguidade, já está separada. Mas aí tem toda uma história também econômica, porque Cabindas são o que lá? Petróleo e diamante. Então dá para entender o porquê que as pessoas não querem separar, porque elas têm poder para essas condições. Então Angola se encontra presente aqui. Então Tanzânia, foi a reunião que foi feita em Tanzânia, dessas mulheres, foi um papel preponderante para a preservação e transmissão dos valores cívicos e culturais, porque são elas que passam as informações, especialmente as avós. Triste é um país, triste uma nação que não tem avós. Assim já começa a história. Porque elas são a guarda das informações, das tradições presentes, das avós. E para reconhecer o papel histórico das mulheres na luta contra o colonialismo. Porque elas que fazem uma luta intensa contra o colonialismo. Então vem da Tanzânia e esse movimento contamina a região do sul da África, do que aparece, esse movimento. E aqui é a representação de máscaras desses povos angolanos, especiais, espetaculares, que se tem. Nesse 31 de julho, portanto, fizemos a nossa reunião lá no Ministério. 31 de julho teve treinamento presente também. E para eles, eu levei o quê? Eu levei a poliomielite. Como que a poliomielite, ela modificou o mundo. E como que a poliomielite, ela torna-se importante também em relação a, se você quiser modificar o mundo, entenda a polio. É desse jeito que a gente usou na apresentação. Alunos estão presentes aqui. Esse moço, o Stanislau, ele fez um livro maravilhoso que eu pedi para ele colocar na internet, que é um livro de educação. Ele escreve o livro como aluno, ele acabou o período dele como aluno, agora, ele acabou, e ele faz toda a história como aluno. E qual é a importância em cada momento, e como que ele pode se empoderar como aluno. E como que agora ele chega no mercado de trabalho empoderado, sabendo qual é a missão dele. Um livro lindo, maravilhoso. Eu pedi, coloca na internet, porque vou comprar o seu livro. Quantas pessoas vão comprar o seu livro? 50. Obra bem feita é obra para ser lida, ser vista. Livro não é para ficar em instante, é para circular. E aí tem uma forma para circular. E o Stanislau, ele fez algo muito interessante. De todas as aulas apresentadas, ele fez um resumo e colocou isso numa fonte de poesia. 3 minutos de poesia. Rápido. O cara tem o dom da letra, da palavra, da observação. Fazendo parte do grupo, esse moço aqui, o Zequiano. Acabou a apresentação. E o Zé,
oficina de enfermagem que veio de Angola, ela estava presente lá. Então a minha apresentação foi poliomielite, doença infecciosa, e como que as infecções, elas modificam o mundo, pandemias de Covid. E a pandemia de Covid trouxe de bom para a gente. O que trouxe de bom? Oi? O e-commerce. E o que mais, além do e-commerce? Você está falando do e-commerce, e o que mais? A cultura de venda lá começa a gente também. Não continuo fazendo. Esqueceu. Mudou pouco. Né? A forma de nós comunicarmos. Unir os distantes. Hoje, qualquer pessoa com WhatsApp, não sei o que, parará, aprendeu. Faz a comunicação. Internet, tá? Aí vem. Hoje o pessoal está entrar e tal, não sei o que, faz uma salinha, entra, conversa e tal. Então, foi uma coisa muito boa. Que trouxe? Chamada de vídeo. Chamada de vídeo, tal, coisa muito boa. Então, ou seja, a Segunda Grande Guerra Mundial, quantas modificações que a Segunda Grande Guerra trouxe? Provaram. E as infecções fazem isso. Então, se você entendê-las, aí é que veio batata, esgoto, tal, entendendo as infecções. E assim, portanto, nós comentamos a respeito dessa condição. E entendendo, portanto, as doenças, elas fazem com que nós tenhamos uma ampliação na nossa forma de dar saúde. E saúde você não vai dar saúde. Você promove saúde. Você previne doença. Você trata a doença. Mas para você ter saúde plena, física, mental, espiritual, social, de justiça e ambiental. Então essa é a condição. E quais são as profissões que estão ligadas a essa condição? E tem uma outra necessidade também, tem que ter comunicação. Nós vimos na Covid como que foi terrível a história de comunicação. Vamos. Distanciamento social. Aqui no Brasil, Bolsonaro, não precisa. Na Suécia, 2 metros de distância. E o sueco diz, por que tão perto? Então parece. Mas, então veja as interpretações, e até hoje, ocorreu uma politização horrorosa dentro dessa discussão. Se você não tiver uma boa comunicação, nós selecionamos o que não serve. Então há necessidade de estar fazendo parte desse processo todo, desse projeto. E quando se fala em pólio, nós começamos lá. No Brasil, onde foi o último caso de pólio no Brasil? 1989. Aonde? Em Pernambuco. Não foi em Pernambuco? Não, Pernambuco não foi. Paraíba. E na Paraíba, oeste ou oeste na Paraíba? E agora? Souza. Souza fica onde? 450 quilômetros de João Pessoa, a oeste da Paraíba. Então, lá no oeste da Paraíba, que é essa cidade chamada Souza, tem as pegadas de dinossauro, as maiores trilhas de pegadas de dinossauro. Então, e essas pegadas mostram. As últimas pegadas de poliomielite aconteceram lá em Souza, na Paraíba. Ou seja, e lá, esse menino aqui, que a Verdura conhece, que é esse moço aqui, maravilhoso, que esteve aqui conosco, é o último caso de poliomielite no Brasil. Professor de educação física. Professor de educação física. E interessante, ele ficou quase tetraplégico na oportunidade, foi isolado vírus das fezes dele, é pólio mesmo, só que ele não ficou com sequela. Ele teve uma recuperação plena, mas é o último caso de poliomielite no Brasil e da América do Sul. Qual que é o último caso da América do Sul? O Brasil foi o primeiro. América do Sul, Peru. Junín. Foi naquele menininho? Isso aqui conosco também. Foi no Junín, no Peru, que é uma região muito pobre. O Peru tem 25 regiões, né? A gente estava comentando 25 regiões. A região mais central, a capital é o Huacayo, tem terra e selva. Essa é uma fotografia que faz parte do livro. Se tem essa fotografia famosa, que parece que é o último caso de poliomielite na América do Sul, 23 de agosto de 91, que é o Luiz Fermín Tenório. Em 94, a América do Sul recebeu o selo de livre da polio. O primeiro continente livre da polio foi a América do Sul. E esse menino esteve no Brasil conosco também, o que aparece. E lá, Angola. Em Angola, em 99, nós tivemos casos de poliomielite selvagem. Porque lá, em 99. Ou seja, naquele momento das guerras. As guerras fazem isso. As brigas fazem isso. Igualzinho agora em relação ao Covid, que parece que se nós não tivéssemos uma união dessa condição, nós teríamos um problema maior ainda. Porque em 1918, nós tivemos 30 milhões de mortes por causa do mundo. E a Covid parece 5 milhões de mortes no mundo. Só que agora você está tendo aquele surto de global? Não. É como? É.
com sarampo, imagina, doença controlada, de repente começa a voltar, né? E Trump nos Estados Unidos fazendo aquela bobagem enorme lá, que acontece. Uma nação tão poderosa fazendo esse serviço enorme. E em 2015, Angola recebe o status agora livre de poliomielite. Mas foram necessários 16 anos de trabalho intenso para se receber, portanto, o status de poliomielite. E quando se fala, portanto, dessas doenças infecciosas, daí a correlação existente. Você pega a doença infecciosa, trabalha contra ela e você traz o quê? Você traz uma amplitude de modificação muscular do sangue. Então, em relação à poliomielite, o que a polio trouxe? Vacinação. Quando se fala em vacina, a polio ela foi a grande catalisadora de ações para vacinação, a gotinha que salva. E a gotinha que salva, ela trouxe algo muito interessante para os postos de saúde. Já não é mais uma situação de vacina de pessoa, é um programa de família, é o Zé Gotinha. O Zé Gotinha entrou no diário da família, ou seja, é legal ir para o posto de saúde para fazer vacina. Ou seja, a campanha de vacinação veio com a polio. Fisioterapia, primeira faculdade de fisioterapia, polio, Estados Unidos. A polio trouxe a hidroterapia, Franklin Delano Roosevelt, de perceber que dentro d'água eu deixo as pernas, eu fico melhor, a dor melhora, a dor passa, ou seja, hidroterapia. Ela trouxe a multidisciplinaridade, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e tal, a polio que trouxe. Ela trouxe o respirador, o primeiro ventilador criado é o ventilador de pressão negativa. Qual foi o primeiro paciente? Vítima de polio. Ele ia morrer se não ficasse naquele respirador. 1928. Você vai fazer 100 anos. Você salvou-se por causa disso. Você salvou-se por causa disso. Pulmão de aço que aparece. Pulmão de aço. E aí faleceu recentemente a última pessoa vivente com pulmão de aço. Agora, mês passado. Não, agora a mulher agora. Morreu o homem no ano passado e a mulher agora. Então, dois últimos estavam com de aço. Cirurgia ortopédica. Desculpe, antes, UTI. Não existia UTI. Mas por causa do pulmão de aço, tem que deixar em algum lugar. Aí foi criado UTI. Porque não tinha UTI até então. Aí, cirurgia ortopédica. Quanto que a polio ensinou o cirurgião? Fazer transposição, fazer não sei o que, tal. Então, cirurgias que se aproveitaram. Home care. A criança ficava em casa, paralisada, aí para casa, que era o tratamento domiciliário. E em casa tinha que passar o dia. Aí, apresentação no teste, cinema em casa. Começou com poliomielite. Direitos. Quando se fala em direito, tem algum direito que alguém da polio estivesse envolvido? Direito jurídico? Sempre tem alguém da polio. Sempre tem alguém da polio lá. Desde o comecinho, quando se fala em aspecto jurídico, sempre está lá. Acessibilidade. Então, ela está na cadeira. Ela lutou pela cadeira. E outros hoje, que têm direito à cadeira? Eles não lutaram. A polio é que fez uma briga enorme para que o acesso fosse livre. O ir e vir. Esporte adaptado. Esse ambulatório, ele foi criado pela polio. Por quê? No Pan-Americano de 2007, 38% dos nossos atletas tinham em comum ser polio. Ou seja, quem começou o esporte adaptado foi polio. Quem começou praticamente essa movimentação do esporte paralímpico foi polio também. E nós temos um ambulatório hoje de esporte adaptado que começou pela polio. União de forças. Secretaria Estadual de Saúde, Municipal de Saúde, Universidade, Associações de Pacientes. E a polio nos ensinou outra coisa muito interessante. Músculo. Use-o bem. Se não usar, atrofia. Se usa músculo, gasta. E assim a vida. A cabeça, a respiração é igual. Então, quem nos ensinou? Polio também. Interessante que, embora nos ensinasse bastante, a polio, quando alguém de polio chegava lá no período do INSS, ou você tem polio aguda, que é a letra A, você tem sequela de polio, que é a letra B, você entrou no mercado de trabalho com sequela de polio, isso que você está tendo é sequela de polio. Mas isso que está tendo é uma nova fraqueza muscular, uma neuralgia, uma atrofia, uma fadiga intensa, é algo a mais que você não tinha antes, só que não era reconhecido. Aí o trabalho feito pela Associação de Pacientes conseguiu-se, portanto, a inclusão de uma condição nova na CID-10, que é a síndrome pós-polio
código G14, por isso que a associação é G14. Só que agora nós somos na CID-11. E na CID-11 não tem como perifase, não existe. Está lá, na CID-11, 862. Então nós temos código. E mais ainda, é uma condição que leva a uma paralisia motora progressiva. Isso é importante que esteja escrito lá. Nós vamos visitar um hospital. Esse hospital ele foi construído em 2 anos. O Hospital dos Queimados. Esse Hospital dos Queimados foi feito com uma verba angolana, 150 milhões de dólares. No hospital, 250 leitos, 750 milhões de reais. Uma conta fácil, assim. É um hospital maravilhoso, todo equipado, todo. Uma brinquedoteca maravilhosa, fantástica que tem nesse hospital. E deram um nome, Július Nyerere, do que aparece. E mais outro detalhe, todos os jornais, no dia e televisão, Angola reforça a cooperação com o Brasil para os Estados Unidos. Somos nós. Ou seja, a relação conosco, do que se tem. O Brasil aqui não é só a medicina, da Unifesp também. O Brasil apoia Angola a preparação do hospital especializado em queimados Július Nyerere. Nós nos encontramos lá. É a turma que trabalhou para a feitura do hospital existente. É um hospital que está num bairro fora do centro da cidade, que é 30 quilômetros, porque eles querem desenvolver esse bairro. Isso é interessante. É um bairro com água, um esgoto, já melhorando as condições presentes para isso. Ou seja, para fazer um hospital desse pode ter água para tem esgoto adequado. Veja como que o hospital modifica o aspecto de saúde da região também. Foi feita uma estruturação urbana em volta do hospital, isso é ótimo. Vão fazer um segundo hospital de oftalmologia, vão fazer um terceiro hospital, provavelmente cardiovascular, ao lado vai ter um núcleo de saúde, e esse núcleo de saúde vai trazendo o quê? Outros recursos. Vai virar uma Vila Clementina. Muito mais que a Vila Clementina, porque eles estão fazendo de forma estruturada, e grande também, e com serviços integrados de estrutura, serviços esses de transporte público também, levando uma parte pública para essa região. Aqui encontra-se presente o presidente de Angola atual, a primeira-dama de Angola. Essa moça que está em cadeira de rodas é a viúva do Júlio Nyerere. Aqui está a presidente da Tanzânia, ou Tanzânia, se tem, dentro do hospital totalmente aparelhado. Mas o que eu fiquei assim, de inveja, é brinquedoteca. Maravilhosa, enorme a brinquedoteca. Presente lá. E esse hospital se chama Hospital dos Queimados, mas não é só para queimados, mas são 60 leitos para as pessoas queimadas, tem muita quantidade de pessoas queimadas, porque utiliza muita madeira e gás ainda lá, para esses buchões de gás. E esse projeto visa reduzir, seja o não tratamento dessas pessoas necessitadas e trazer para Angola esse turismo ligado à saúde, como São Paulo tem um baita turismo de saúde, pessoas de outros países vêm para cá também. A brinquedoteca tem um sentido que as vítimas de queimaduras são, na maioria, crianças. É criança. Então há necessidade. E aqui é a delegação brasileira, que se encontra lá em Angola, fez o treinamento lá. Na verdade, nós somos treinados por eles, né? De uma forma bastante intensa. Então, aqui é a delegação brasileira. E na inauguração do hospital, que foi dia 1º, vou para errado, 1º de agosto de 2026, estão presentes aqui. Então, especialmente, nós temos a primeira-dama de Tanzânia. E por que Júlio Nyerere? Ele não é angolano. De onde que apareceu a história das mulheres? Dia Internacional da Mulher Africana. Tanzânia. Primeira coisa, das mulheres. Mas por quê? Porque tinha uma mulher falando na orelha de um cara. Tá tudo errado. E essa mulher falando na orelha, então era essa aqui, ó. Estava falando na orelha do Júlio. Tudo errado. E o Júlio, muito esperto, mais ou menos semelhante grande, ele trouxe a chama da liberdade. Sem arma. Só no gogó, só no convencimento. E assim Tanzânia foi o primeiro país a ser descolonizado. E essa chama passou para outros países e chegou em Angola. E Angola foi descolonizada através também dessa história toda. Então a importância de Júlio Nyerere está ligada a essa condição que nós estamos colocando. Mas para mim tinha que ser Maria Nyerere, porque ela que ficava na orelha dele lá. O tempo todo lá, na orelha dele. Ele falece, ele tem um quadro de uma doença hematológica, uma leucemia ou um linfoma,
mas a chama dele persiste, permanece, então resolveu-se colocar o nome dele, que está ligado ao nome da liberdade. Em um hospital desse jeito, é um hospital para a liberdade. Exatamente das pessoas queimadas, que são crianças, prepará-las para um futuro brilhante. E aqui a ministra faz a inauguração, no dia seguinte nos jornais, nós estamos presentes nos jornais também. Lá, que aparece Luanda, Brasil, Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e aqui eles contam a história de Júlio Miereri, eles contam a história da Maria Miereri também, que aparece como foi a importância deles e por que a escolha do nome. E uma das motivações colocadas que Júlio dizia era o seguinte: as relações com honra é a maior conquista do ser humano. Ou seja, isso é importante. Não é com luta, não é com briga, não é com matança que você vai resolver o problema. Nós estamos agora no dia 12 de agosto. Ontem, 11 de agosto. Nós estamos com a terceira turma começando agora. Agora aqui. Então, chegaram nessa semana, nós estamos começando com a terceira turma. Lembra-se da primeira roupa? Era um grupo diferente, era de Uambo. Agora estão reconhecendo as regiões deles. E agora nós estamos da outra região de Angola, todos eles, a mesma cor, linda, maravilhosa. Começamos ontem o curso, a representação, portanto, do professor Adão, professor Jovem, que se encontra de lá, a nossa reitora da universidade, e os representantes nossos na universidade. Então é um momento muito especial para mim, quando eu tive essa oportunidade de conhecer um pouco melhor a nossa origem, a nossa tradição, o que nós somos. Então, é um agradecimento a esse pessoal todo muito maravilhoso, espetacular, e um agradecimento aos nossos antepassados aqui do Brasil. E agora, por que aquele povo Choque, para mim, é um povo muito importante, muito interessante? Eu ganhei essa escultura, já tinha visto essa escultura, que é do Pensador, mas qual que é a importância disso que eu sou do livro, uma tribo pensativo, reflexo do futuro do seu povo? Reflexo porque, num certo momento, ele perde tudo. Tudo. E aí, quando você fala que você não tem nada, é aquela história, não tem nada, mas quando chove, você leva tudo. Mas você descobre coisas que você achava que não tinha. É mais ou menos um pensador que faz desse jeito. Você perde tudo, mas o que sobrou? Então ele descobre que o que sobrou é mais valioso do que foi. Se tem. Então essa é a história do pensador. E esse pensador tem um simbolismo muito grande, tanto que naquela nota do dinheiro de Angola, que é o Kwanza, nós temos o rio, nós temos animais, e no verso nós temos o presidente pensador. Isso que tem. Ou seja, quando você acha que você não tem nada, veja só quanto você tem ainda, e essa é a história colocada do pensador. E assim, um agradecimento especial a esse momento tido lá, que foi no dia que eu vim para São Paulo, mas antes de vir, manhãzinho, eu fiz questão de passar lá no local e fazer um agradecimento a isso. Tá? E assim é vocês me obrigado. Embora eu fosse comum. Eu posso ter uma menção que você deve falar, que apoia o seu campanha de Nação Universal, graças à obra que ele abriu mão de